Olá, jovens, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Dr. Stone, episódio número 3. Aquele episódio que a gente fala, caraca, tem como petrificar o Taijo de volta, que já vai estar ajudando a humanidade. Por conta que você viu o que ele fez no episódio, tipo, ele foi muito baca, porque ele é muito inocente, tipo, ele confia muito fácil nas pessoas. E tipo, ele ainda não sabe muito a real intenção do Tsukasa. Ele soube do episódio? Ele soube, só que a maneira como ele age é muito inocente, é muito boa. Ele é muito bom, na verdade, e é por isso que ele é baca. Pra todo caso, eu vou explicar porque eu achei que ele foi muito baca e porque eu queria que ele fosse petrificado. O episódio teve várias cenas legais, a gente teve a volta da Yuzu-chan, a gente viu o Senko já indo para outro local para produzir as armas que impedirão, digamos, o plano do Tsukasa. Então foi um episódio bem bacana e bem interessante. Pra todo caso, vou falar o que eu achei, o que eu gostei, como é que foi o episódio. Então vamos lá, Dr. Stone, episódio número 3, mais conhecido como As Armas para Impedir o Grande Monstro da Era de Pedra. Então vamos começar falando porque eu fiquei bravo com o Taijo, porque deve ser isso que você ficou curioso também, mas acredito que você já saiba. Vemos que o começo do episódio começou lá com o Senko falando, caraca, esse cara vai ser um problema, eu não posso dar a localização da caverna de jeito nenhum, isso é um segredo que se for preciso eu vou ter que levar até a morte comigo. Porque digamos que se o Tsukasa souber como é que produz o ácido e onde fica o ácido, digamos que o plano dele é perfeito, ele não vai precisar mais do Senko. Então acontece que vemos que o protagonista, tipo, ele não ia abrir a boca de jeito nenhum, ele não ia falar nada sobre o ácido, a maneira como ele petrifica as pessoas. Então vemos que o baca do Taijo chega gritando, falando que ele conseguiu mais líquido da caverna, ou seja, eles podem despetrificar a Yuzu-chan. Então nesse momento o Senko pensa, caraca, eu posso matar o Taijo? Sério, alguém me dá uma faca, alguma coisa? Deixa eu ir pegar a faca pra matar esse desgraçado. Por conta que, tipo, o Taijo cometeu um erro grave. Tipo, ele falou confiando, tipo, como se como posso dizer, o Tsukasa fosse um parceiro. E o Tsukasa não é um parceiro, como foi mostrado. Ele pode ser o cara mais legal, ter um ideal muito belo, mas não deixa de ser um assassino. O que ele está fazendo são homicídios. Então vemos que daí o Senko já pensa numa maneira, tipo, de enrolar, digamos que o Tsukasa. Ou seja, ele passa a localização, mas passando a localização é o tempo que ele tem para despetrificar a Yuzu-chan, porque assim, digamos que o Tsukasa não vai vir, que assim o Tsukasa não saberá como é produzido o líquido de reviver, ou seja, uma clara vantagem para o Senko no plano dele de salvar a humanidade inteira. Então vemos que o Tsukasa indo, digamos que bem depressa para a caverna e pegando o líquido e já querendo retornar, vemos que o Senko finalmente faz o líquido e está na hora de despetrificar a Yuzu-chan. Digamos que o Taijo estava todo enrolado, o Senko já pegou e falou, a gente tá sem tempo, deixa que eu faço isso, e daí ele já derruba o líquido da Yuzu-hira. Então, após 3.700 anos, Yuzu-chan finalmente é desperta em uma cena que foi emocionante para nosso querido Taijo. Afinal, é a garota que ele não conseguiu se declarar e finalmente ele vai poder se declarar aqui. Então, após recobrar consciência, digamos que estar já nos braços de Taijo, digamos que ela agradece. O Taijo fala que foi o Senko que fez tudo isso durante o ano de experimentos dele. E o Senko, tipo, já corta a volta dos pombinhos e fala, vocês têm duas opções. A primeira opção é a mais fácil, que vocês fogem para um lugar bem longe e ficam longe do Tsukasa. Ou a segunda é vocês ficam aqui e vão me dar suporte. Então vemos que o Taijo escolhe ficar ao lado do Senko. Para todo caso, digamos que vemos que o Tsukasa já voltou e ele já começa a falar, digamos que a ideia de homicídios que ele está fazendo é uma perspectiva, por conta que ele está eliminando pessoas para o ideal do mundo. Ao mesmo tempo, a gente viu a visão, digamos que, do protagonista da obra, a gente viu a visão do Senko, e eu achei muito legal por conta que ele mesmo falou, ele não está nem aí para uma sociedade de pessoas boas ou mais fortes, ele acha construir uma civilização muito mais empolgante, então por isso que ele quer, digamos que, retomar toda a humanidade, ele quer construir uma civilização nova, mas com todos os humanos. Então o ideal do Senko foi bem legal, é bem diferente do Tsukasa, só que cada um tem sua visão, então eu achei bem interessante. O Taijo confronta, digamos que o Tsukasa, vemos que os dois entram em ação, porque ele fala, matar as pessoas é errado, então ao invés de matar, bate em mim quantas vezes for necessário, e digamos que o Tsukasa tipo só fica, hã? É sério isso? Não vai mudar, eu quero continuar com o meu plano e eu não vou deixar que ninguém interfira nele. Então foi bem engraçado por conta que a gente viu a reação de todos à volta. Tipo, o protagonista, o Senko, falou, caraca, é essa a tua ideia? Você deixar que ele bata em você achando que ele não vai continuar cometendo suicídios? É sério isso, Taijo? Então acontece que daí mostra, digamos que a decisão séria. Digamos que o próprio Tsukasa fala, e se acontecesse de eu matar a Yuzuriha? E acontece que daí o Taijo já vai na frente dela e vemos uma cena bem de ação, por conta que o Taijo parte pra cima dele, o Senko pega o arco e a flecha que ele estava fazendo, ele só lança e digamos que numa velocidade absurda, digamos que ele consegue deter a flecha e ainda dá um socão no Taijo e o Taijo continua de pé. Como o próprio Tsukasa reconheceu, você é o único humano que conseguiu ficar
de pé após um soco. A animação tava boa e a gente viu que o Taijo é o cara. Afinal, ele segurou um soco de um dos caras mais fortes dessa era. Querendo ou não, o cara que, digamos, confrontou leões. Então, acontece que vemos que Taijo fica desacordado e o Tsukasa fala que ele vai continuar fazendo o que ele estava fazendo. Ou seja, vai continuar matando mais estátuas de pedra, vai continuar quebrando-as. Então vemos que após o Senko acordar imediatamente, o Taijo, ele já fala que está na hora deles irem para outro local. O local onde eles poderão pegar os materiais para fazer as armas da ciência. Ou seja, a única arma que impedirá o Tsukasa nesse mundo de pedra. Então vemos que o plano do Senko meio que está dando certo, por conta que ele meio que fingiu o desmaio lá do Taijo. Ele falou que o Taijo ia ficar desacordado por alguns dias, e ele meio que quebrou as coisas como se eles tivessem fugido, tipo, com medo, só levassem comida e tivessem deixado tudo para lá, tipo, como se eles tivessem ido para qualquer local com medo do Tsukasa. E o que acontece é que o plano real do Senko a gente viu que é ir para Hakone. E por que Hakone? Hakone é uma região do Japão, pelo menos do anime, que a gente viu que é próximo de vários vulcões, por conta que no Japão tem mesmo vários vulcões. Então, nessas regiões há muito enxofre. E para que serve enxofre, Haru? Então, é um dos principais componentes para produzir pólvora. E para que serviria a pólvora? Isso mesmo, para produzir armas. Uma das maiores invenções da humanidade, como Senko falou. Então, assim eles conseguirão produzir as armas que poderão deter o Tsukasa. Afinal, se você não pode usar lanças nem o punho para derrotar, digamos que uma fera, você pode usar uma arma para derrotá-la. Então vemos que é o único jeito de derrotar o Tsukasa, pelo menos no momento atual. Então, vemos que o Tsukasa, quando ele volta, digamos, lá para o laboratório do Senko, ele percebe tudo que o Senko planejou. Ele viu, então você está indo para Hakone, você planeja produzir pólvora, armas para tentar me deter. Ele mesmo pensou que, tipo, se ele não alcançar logo o Senko, digamos que ele será derrotado, porque quanto a uma arma, não tem como ele vencer o Senko. Só que acontece que Senko já está em Hakone, ele já está no local, ele já está, pelo menos, ao menos, produzindo as armas, porque ele já está coletando a pólvora negra. Então, após vemos que ele explicou a função do principal material que é para a produção de armas, vemos que tem a cena engraçada, porque durante essa explicação, meio que ele fala que, digamos, que eles estão ali para fazer a maior invenção que a humanidade já produziu, e daí, tipo, o Taijo já fala, smartphone, e daí, tipo, ele fala, você gosta de smartphone, né? Demo, Tigal, são armas. Então foi uma cena que eu achei muito engraçada, porque, tipo, o Taijo é o cara dos smartphones, tipo, ele é o viciadinho, tipo, tudo é smartphone, tipo, vai ser uma coisa muito importante usar nesse mundo de pedra, isso. Então era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu tinha pra falar sobre o episódio número 3 de Dr. Stone, um episódio muito legal, muito interessante. A gente viu o sentimento da Yuzuriha, afinal, ela realmente caiu na real após ver lá a estátua lá do Buda, que, tipo, já se passaram milênios de anos, e ela começou a pensar na Kazoko dela, nos Tomodates dela. Então foi muito bacana ver que, tipo, daí o Senko já meio que deu uma acalmada, falando que eles vão derrotar o Tsukasa e já vão salvar a humanidade. E daí também surge uma cena que eu não havia falado, mas vou destacar agora, que foi muito divertida, por conta que após acharem o Buda, eles acharam a localização deles. Então digamos que o Taijo já fala Sasuga Kami-sama, porque, tipo, a estátua continua intacta, e, tipo, daí o Senko, ele já é meio que o incrédulo, ele já fala, claro, foi o material de bronze, então por isso que está intacto. E daí ele fala, mas olha, não tem nenhuma flor para você ver como foi para nos mostrar o caminho. E daí o Senko fala, mas bronze é um material venenoso, por isso que não tem nenhuma planta ao redor. E daí no momento o Senko pensa que pode produzir espelhos com o material do bronze da estátua do Buda. Então digamos que na hora o Senko já corre, já pega um martelo, alguma coisa do tipo, pra quebrar a estátua do Buda. E daí digamos que o Taijo já chega impedindo ele, falando, seu Eren, o que você tá fazendo? Vai fazer isso com uma estátua de Kami-sama. E daí ele fala, isso é importante para a humanidade, temos que produzir os espelhos. Então foi muito divertido. Eu particularmente gostei e ri bastante com essa cena. Eu ter falado sobre mais um pouco sobre o fluido de reviver. Afinal, como ele falou, o fluido meio que cura, ele reverte o processo de petrificação, e por conta disso está a marca no corpo deles. Afinal, digamos que estejam vivos, está ali a prova que eles foram despetrificados. Pelo menos é isso que deu a entender a cena, porque é uma cena meio confusa, que o Taijo pergunta, então esse fluido nos torna mais jovens? E não, ele só reverte do processo de petrificação, tanto que a marca mostra que eles sofreram essa reversão. É algo interessante que o Senko explicou, mas eu espero que os próximos episódios tratem disso mais a fundo.
Para todo caso, me diga o que você achou do episódio, o que você gostou, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, porque vai ser de grande ajuda, muito obrigado. E para todo caso, se sua pergunta é, Haru, o que podemos esperar para o próximo episódio de Dr. Stone? Para o próximo episódio de Dr. Stone, meu querido e minha querida Kohai, esperemos finalmente o grande confronto. Acredito que esse grande primeiro arco vai ser pelo menos mostrado quem sairá vitorioso, se Senko conseguirá produzir as armas da ciência que ele tanto quer para utilizar quanto o Tsukasa. Provavelmente a gente vai ver o Tsukasa chegando onde o Senko está e ele já provavelmente estará com a arma pronta. Pelo menos é isso que eu torço e espero. No caso, eu queria que no próximo episódio eles também revertessem outra pessoa, porque eu queria mais um personagem que já fosse apresentado. E a gente viu que pela Open, pela Ending, tem vários personagens que ainda serão mostrados. Então, quem sabe? Mas para todo caso, no próximo episódio a gente vai ver Senko produzindo essa arma ou com ela já pronta. Mas assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Mata, né?